Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui no Sala é o professor Helder, o vosso professor de Física. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Física em Foco. E desta vez nós estaremos falando um pouco sobre as leis da termodinâmica, ou mais especificamente a primeira lei, que é uma lei que está associada à conservação da energia, para gases, beleza? Bom, então nessa videoaula eu estarei fazendo somente a parte da teoria, uma revisão da parte teórica do que nós vimos dessa primeira lei da termodinâmica, Então, por exemplo, aqui na primeira questão, você tem o seguinte: um gás ideal sofre uma transformação cíclica, Tá aqui, uma transformação cíclica. Então, essa transformação pode ser chamada de ciclo também. Por quê? Porque é uma transformação que ela sai de um ponto, vamos supor aqui o ponto A, e vai para o ponto B, numa transformação isobárica, porque a pressão aqui se mantém constante, ó. Depois de B para C, numa transformação isocórica, porque o volume aqui se mantém constante. E por último, a transformação de C para A, ou seja, ela volta para o mesmo ponto. De C para A nós não temos um nome específico, porque não é nem isotérmica, nem uma daquelas que nós conhecemos. É uma transformação em si, que sai de um ponto para outro, mas que não tem um nome específico, tá? Então, como o sistema volta para o mesmo ponto, para o mesmo estado dinâmico de que ele saiu, todas as variáveis PA, VA e TA são iguais, Porque elas voltam para o mesmo ponto. Então, significa que você não tem variação, pelo menos no sentido geral, no sentido de que as quantidades iniciais e finais são iguais, Claro, quando você vai de ponto A para o ponto B, o volume varia, a temperatura varia, a pressão não. De B para C, o volume que não varia, mas as outras variam. E por aí vai. Mas no final das contas, as variáveis de estado, inicialmente e no estado final, é a mesma, Então você não tem uma variação da temperatura e do volume e também da pressão. Deixa eu apagar tudo aqui para não ficar desorganizado. Então vamos lá continuar a nossa leitura. Então está representada no diagrama P versus V abaixo, pressão versus volume. Sendo ΔU a variação de energia interna do gás no ciclo, Q o calor fornecido ao gás no ciclo e W o trabalho realizado pelo gás no ciclo. Então pode-se afirmar que, vamos tentar analisar o que vai acontecer nessa situação. Bom, como você tem uma transformação cíclica, em que as variáveis de estado voltam ao mesmo ponto, então você tem que a mudança de temperatura é zero, Então, como não tem uma mudança na temperatura, a variação de energia interna é igual a zero. Por quê? Porque a energia interna depende só da temperatura, Lembra lá que a energia interna é 3 meios de nRT, ou seja, só depende da temperatura. Então, tudo que tiver ΔU maior do que zero ou menor do que zero já pode ser descartado. A resposta certa pode ser letra A ou letra C. Então, como se trata de uma transformação cíclica, eu posso analisar o trabalho, Nós aprendemos isso, que quando o ciclo acontece no sentido anti-horário, como está aqui, tá certo? Então, o trabalho ele é menor do que zero. Trabalho é menor do que zero. Tá? Então, o que é que nós podemos perceber aqui? Que a letra A já é a correta, porque está aqui, ó, trabalho menor do que zero. Tá? E o que? Vai ser menor do que zero ou vai ser maior do que zero? Vamos tentar resgatar aí, porque nós estudamos a primeira lei da termodinâmica, que Q é igual a ΔU mais o trabalho, Vou escrever o trabalho com essa letrinha tal mesmo, vou usar W não. Tá? Então, só que ΔU aqui é zero, Então, essa parte aqui é zero. Então, Q vai ser igual ao trabalho. Então, o que acontece? Como o trabalho é menor do que zero, eu usei W aqui, Usei tal aqui, mas tanto faz, as duas são a mesma coisa, tá, gente? Então, como Q é igual ao trabalho, o trabalho é menor do que zero, então Q também é menor do que zero. Então, essa letra A está totalmente certa, ΔU igual a zero, Q menor do que zero, trabalho menor que zero também. Essa aqui nós já resolvemos também em sala de aula, Só foi uma revisada. Já na segunda questão nós temos, sem variar sua massa, um gás ideal sofre transformação a volume constante. Então, como o volume é constante, a gente sabe que o trabalho é igual a zero, Porque o trabalho é igual a P vezes ΔV. Então, como o volume é constante, o volume é constante, isso aqui é igual a zero. Então, o trabalho também é igual a zero. Então, o certo é a letra C. O gás não realiza trabalho. Na terceira questão, essa questão aqui não está na lista de vocês, tá? Ela diz o seguinte, a primeira coluna descreve uma transformação sofrida pelo gás, a segunda contém a denominação utilizada para indicar essa transformação. Em qual das alternativas as associações estão corretas? Então, vamos tentar identificar aqui. Pronto, na letra A, o gás realiza trabalho. Se o gás realiza trabalho, nós temos uma expansão, E sua energia interna não varia. A energia interna não varia em duas situações, quando nós temos uma transformação isotérmica ou cíclica, Então, como aqui 1, 2, 3, 4 você não tem transformação cíclica nenhuma, então, primeiro, como o gás realiza trabalho, nós temos uma expansão.
E como a energia interna não varia, então a transformação ela é isotérmica, né? Então, o A corresponde ao 4. Então, seria aqui A4, né? Então, já pode ver aqui ó, que o A1 pode ser cancelado, A3, A2. Então, é a letra B ou C. O B diz assim, o gás tem sua energia interna aumentada e não troca trabalho com o meio externo. Esse negócio aqui de não troca trabalho é porque você não tem o ΔV igual a zero. A expansão é isocórica, tá? Não troca ΔV. Eu escrevi ΔU. ΔV é igual a zero. Não troca trabalho, né? Não tem expansão, nem tem compressão. Então, como não tem compressão, nem tem expansão, então já sabe que não pode ser A1, nem pode ser A2, né? Porque as duas tratam de compressão. Então, tem que ser A3, obrigatoriamente. Então, é um aquecimento isométrico. Ou seja, isométrico é a mesma coisa de isocórico, né? ΔV igual a zero. Então, perfeito, né? O B, você já sabe que é 3. E outra coisa, ele diz assim, ó, o gás tem sua energia interna aumentada. A energia interna aumenta por quê? Porque é um aquecimento, ó. Lembra que a energia interna, ela depende apenas da temperatura, né? A energia interna é proporcional, esse símbolo aqui, ó, de alfa é proporcional à temperatura. Então, quando há um aquecimento, a energia interna também aumenta, tá? Então, tá perfeito. O B é 3. O B é 3. Eu acho que a gente já podia colocar aqui letra C por exclusão, né? Mas vamos ver o resto, né? O gás não troca calor com o meio externo. Não troca calor, o que é igual a zero. Então, lembra que quando não troca calor, a transformação é adiabática. Adiabática, porque não troca calor, que é igual a zero. Mas sua temperatura aumenta, né? Sua temperatura aumenta. Então, o C é 2. O C tem que ser 2. C2. Então, tá certinho, né? 4, 3, 2. Ó. 4 é o C mesmo aqui, né? 4, 3, 2 e o último tem que ser 1. O gás recebe trabalho e sua energia interna não varia. Como ele recebe trabalho, você tem uma compressão, né? Ele não realiza trabalho, ele recebe trabalho. O ΔV é menor do que zero. Então, realmente é uma compressão. E sua energia interna não varia, perfeito. A energia interna não varia, quer dizer que é isotérmica. Perfeito. Então, a letra certa realmente é a letra C. C, deixa eu tentar fazer aqui uma... Então, a letra C seria a letra certa. Bom, gente, então essa foi nossa aula sobre termodinâmica. Espero que tenha sido produtiva. Até a próxima. Tchau!